Noite do dia 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, ocorreu um dos piores massacres que o Brasil já viu. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre a chacina da Candelária. Noite do dia 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, ocorreu um dos piores massacres que o Brasil já viu. 8 jovens moradores de rua que dormiam em frente à igreja tiveram suas vidas ceifadas a queima-roupa por atiradores. Além disso, outras 70 pessoas que dormiam nas ruas da região ficaram feridas com os disparos. Pouco antes da meia-noite, no dia 23 de julho de 1993, 2 chevetes com placas cobertas pararam em frente à Igreja da Candelária. Várias pessoas estavam dormindo nas proximidades da igreja, inclusive várias crianças foram surpreendidas com vários disparos em sua direção. Segundo consta nas investigações, os autores dos disparos eram milicianos. A violência foi tamanha que 6 menores de idade perderam a vida e 2 maiores de idade também. Wagner dos Santos era um dos adolescentes que sobreviveu. Ele foi atingido por 4 disparos. Pouco mais de um ano depois, Wagner sofreria um segundo atentado em 12 de setembro de 1994, na Estação Central do Brasil. E depois disso, o Ministério Público o colocou no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Me pegaram, começaram a me bater. Aí um pegou meu documento e falou assim, então é tu, né? Aí foi andando comigo e falou que ia me levar para a segunda defesa. Wagner testemunhou e ajudou muito nas investigações e na época ele fez até um retrato falado de um dos acusados. Wagner foi embora do Brasil com a ajuda do governo federal e sofre com sérios problemas de saúde. Somente em 2018, 25 anos depois, o governo estadual decidiu conceder pensão vitalícia de 3 salários mínimos a Wagner. Graças a Deus eu estou vivo. Para mim é um privilégio de como estar vivo, que muitos amigos meus morreram. E quem está lutando pela causa não está deixando cair no esquecimento, porque normalmente certas coisas no Brasil sempre caem no esquecimento. Quanto aos outros sobreviventes e a familiares das vítimas que morreram, já haviam sido concedidas na gestão do ex-governador Antony Garotinho, mas teriam deixado de ser pagas por não haver especificação com relação ao período a que seriam destinadas. Sandro Barbosa do Nascimento foi outro sobrevivente à chacina da Candelária. Ele reapareceu nos noticiários 7 anos depois da chacina e em 2000, como o autor do sequestro do ônibus 174 no Jardim Botânico. Após fazer reféns por mais de 5 horas, o fim daquele sequestro foi trágico e uma refém perdeu a vida. E Sandro também não sobreviveu. Ele faleceu por asfixia ainda no Camburão quando estava a caminho do presídio. Paulo Roberto de Oliveira, 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, 14 anos, Gambazinhos, 17 anos, Leandro Santos da Conceição, 17 anos, Paulo José da Silva, 18 anos e Marcos Antônio Alves da Silva, 19 anos. Os meninos sobreviventes foram levados a um abrigo improvisado por alguns dias após a chacina. Depois de um tempo, alguns foram para a chamada Casa da Testemunha, fechada em 1997. A maioria aguardou a criação da escola da professora Ivone e tiveram que morar em barracos de um conhecido da Ivone. A escola que viria a ser montada era debaixo de um viaduto no centro, sem paredes, por 4 anos. Ao todo foram indiciados 7 pessoas no processo: o ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes França, Nelson Oliveira dos Santos, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso Lisboa Júnior. Em 1996, o policial militar Nelson Oliveira dos Santos causou uma reviravolta no caso ao confessar sua participação ao apontar quem seriam os outros responsáveis. Além de Marcos Emanuel, que já estava preso, os policiais militares Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso Lisboa Júnior e o ex-policial Maurício da Conceição, que já havia sido expulso da polícia militar em 1990 por tortura. Era conhecido como Sexta-feira 13 e supostamente seria o líder do grupo. Maurício foi morto em 1994 em tiroteio com policiais civis da divisão anti-sequestro.
Um quinto policial teria sido reconhecido, mas não foi indiciado. Cláudio, Marcelo e Jurandir foram inocentados no processo. Arlindo ainda não foi julgado, tendo sido condenado a 2 anos de prisão, mas por portar uma das armas do crime. Os outros 3 que já foram condenados permanecem em liberdade, beneficiados por indulto ou liberdade condicional. Marcos Vinícius Emanuel Borges, ex-policial militar, foi condenado a 309 anos de prisão em primeira instância. Marcos recorreu e, no segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Insatisfeito com o resultado, o Ministério Público pediu um novo julgamento e, em fevereiro de 2003, Emanuel foi condenado a 300 anos, mas permanece em liberdade. Nelson Oliveira dos Santos foi condenado a 243 anos de prisão pelo crime da chacina e a 18 anos por tentativa de assassinato. Ele recorreu à sentença e, no segundo julgamento, Nelson foi absolvido pelas mortes, mesmo após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e, no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, chegando então a uma pena de 45 anos. Atualmente ele está em liberdade condicional por outros crimes, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Marco Aurélio Dias de Alcântara foi condenado a 204 anos de prisão e também está em liberdade condicional. Aos olhos da justiça brasileira, o motivo da chacina é visto como resolvido, mas até hoje, para muitos, ainda é incerto. Segundo as informações, o motivo poderia ter sido acerto de conta ou uma represália após assalto que teria sofrido a mãe de um policial, mas também há quem acredite que o real motivo seria o fato de que no dia anterior ao massacre, 2 meninos foram presos pelos policiais. Então os amigos jogaram pedras na direção dos oficiais, sendo que uma delas quebrou o vidro da patrulha do 5º BPM. Os motivos e especulações são vários, que vai desde uma limpeza até o tráfico de entorpecentes. Os nomes dos 8 mortos no episódio encontram-se escritos em uma cruz de madeira erguida no jardim de frente da igreja. Segundo Cristina e Ivone, a educadora calculou que só durante os 10 anos seguintes ao massacre, 39 dos 72 do grupo haviam morrido por causas violentas. Segundo estudos realizados por associações ligadas à organização Anistia Internacional, todas as vítimas eram pobres e negras. Bom pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem nada e ativem o sininho para receberem as notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.